Sejam todo mundo bem-vindos a mais um encontro aqui com o mentor da área da comunicação, Renato Lucas, aonde eu vou trazer um conteúdo fenomenal para você que está assistindo essa gravação e está aqui presente, porque esse encontro é ao vivo para todo mundo que participa do Grupo Desenvolver, um grupo que vem crescendo cada dia mais. Você pode participar simplesmente me seguindo no Instagram, que está aparecendo, que é @RenatoLux, tá? E você pode ter acesso a esse grupo gratuitamente, tá bom? Sempre bom estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar de como aumentar seu profissionalismo gerando mais autoridade. Um assunto que eu acho que é bem relevante em todas as áreas da nossa vida. Não importa qual o motivo que você está aqui, se é para se desenvolver, se é para entender ainda mais esse mundo do desenvolvimento pessoal, ou até mesmo você que queira, sim, ter mais profundidade de sabedoria ao ter clareza para passar as suas ideias de forma segura, gerando transformação pela sua jornada, porque eu acredito que a nossa história transforma, tá bom? Então, eu quero começar aqui já falando sobre profissionalismo. Tadã! Gente, é o que eu costumo dizer, tá bom? Hoje em dia tem muitos profissionais, tem muitas pessoas que exercem um tipo de profissão. Vou tirar aqui do meu exemplo, tudo bem? O Renato trabalha com hipnose. Eu tenho um serviço para pessoas que precisam e desejam passar por hipnose, seja para ressignificar algum registro comportamental emocional, ou seja, para entender mais a si. Tem uma diferença de eu exercer a profissão, ok? Como é exercer a profissão? É quando nós se certificamos. Quando você vai lá, estuda e tira o seu certificado. Ou melhor, quando você faz uma faculdade, um curso superior, e você tira o seu diploma. Isso é sim, isso é a profissão. No meu ponto de vista, é uma questão minha. Você pode ter a sua, eu quero que você compartilhe. Qualquer coisa você pode deixar em comentário aqui, tá? Para que a gente consiga discutir nesse termo. Então, olha só, se eu consigo ser profissional com o estudo e com o papel, é muito necessário e importante. Agora, se profissionalizar é quando você já tem um âmbito de prática, quando você começa realmente a ter ações que te retribuem pelo seu trabalho. O que é o nosso trabalho? O Renato tem vários tipos de trabalho. O Renato é mentor, o Renato é neopsicólogo, o Renato adora implementar neurociência, o Renato tem também a profissionalização em programação neurolinguística. Por isso que eu sou mentor na área da comunicação, que nós mexemos muito com os nossos registros de expressividade. Esse é o Renato profissional. Agora, profissionalismo é quando eu começo a abster dessas táticas para gerar recursos e gerar também um capital. Vamos falar, né? Todo mundo quer dinheiro, gente. Quem não quer dinheiro, desculpa, é complicado. Só que eu compreendo que antes de ganharmos dinheiro, nós temos que passar por experiências. E essas experiências nada mais são do que desafios que temos para se pôr na autoridade de falar que você exerce aquele profissionalismo. Eu vou dizer algo bem simples. Muitas vezes pode ser somente você conseguir abrir o seu registro de microempreendedor. Eu conheço muitos profissionais da área do desenvolvimento que até hoje não têm o MEI. Ah, Renato, por que você está falando disso? Porque essa é um desafio muito grande de investimento. Aí entramos na parte de investimento. O que o investimento te traz de autoridade? O investimento te traz a certificação. Tudo na nossa vida tem que ser certificado. Do mesmo jeito que é seu estudo, é sua empresa. E se você perceber, nós somos o nosso próprio produto, o Renato. O Renato, ele não precisa de uma garrafa para fornecer o produto e ter um retorno. O Renato fornece o tempo dele para gerar mais crescimento. Certo? Então, eu sou empresa, mas às vezes a gente pensa as necessidades como pessoas, porque eu sou uma pessoa, eu tenho necessidade, e acaba que, muitas vezes, hoje, no nosso país, é difícil você ter uma empresa, pagar por ela, juros sobre juros, impostos, até mesmo fundo de garantia, e
tudo o que pode envolver. Então, nós abstemos do nosso profissionalismo para aproveitar o recurso. Então, olha só, quando você usa o recurso da sua matéria-prima de qualquer jeito, o que isso traz para você? Uma questão de crítica pessoal. Poxa, eu não consigo ir para frente. Por que eu não consigo ir para frente? Jesus! Meu trabalho é muito bom, meu atendimento é maravilhoso, eu tenho uma proximidade com o meu cliente fantástica. E por que eu não consigo dar o boom? Por conta disso. Porque você está se sentindo amena da maré que você gostaria de surfar. É a mesma coisa que você querer surfar nas águas mais geladas, porque é muito bonito, né? Vamos dizer a verdade. Onde tem água gelada tem muito gelo, muita paisagem, né? Vamos dizer essas questões assim. Ou um clima diferenciado, mas para que você consiga surfar essa onda nesse paraíso congelado, você precisa de uma roupa, você precisa de se preparar para isso. E é, né, nesse ponto que a gente chega na autoridade. Você conseguiu entender um pouquinho sobre o que é ter uma profissão e se profissionalizar? Eu dei alguns exemplos aqui. Tem vários, tem muitos. Da mesma forma que o profissionalismo ele pode ser, sim, uma entrega de um produto que dá resultado. Vou dar o meu âmbito. Eu faço muita mentoria para as pessoas que desejam criar um método próprio de transformação usando suas próprias ferramentas de acordo com o seu crescimento evolutivo. Simplificando, eu ensino a pessoa a se localizar e entender quem ela é e o que ela passa, entendendo o seu produto e o público dela. É isso, ok? Eu vendo esse produto. E por que ele vende? É porque ele dá resultado. Como eu posso fazer com que o meu profissionalismo cresça, eu tendo um produto e não tendo uma empresa aberta, digamos? Eu tenho que ter uma rede. Percebe que você que está participando aqui, você está em uma rede minha? E isso faz com que eu crie autoridade. Por quê? Nós estamos na época do autoconhecimento. Então, tudo que eu falar sobre o que eu aprendi na minha vida e o que eu passei de desafios, é muito difícil alguém falar que está errado, porque para mim deu certo. Então, eu tenho autoridade sobre o meu desempenho. Então, isso também gera profissionalismo. Você concorda? Fico feliz que vocês estejam concordando. Ok? Não só concordando, mas se você também discorda, quero saber suas opiniões. E a gente vai discutir isso, pode ter certeza. Então, o que podemos fazer com o profissionalismo para gerar mais autoridade? A resposta eu até dei para vocês aqui. É você ter critérios que certifiquem que aquilo vale a pena. Você ter critérios sobre suas crenças em fazer do seu jeito. Por quê, Renato? Porque eu acho que, independente da sua profissão, se eu pegar o seu âmbito de executar o trabalho e pegar outra pessoa que faz a mesma coisa e colocar lá do seu lado para fazer a mesma coisa, os dois vão fazer a mesma coisa de modos diferentes. E muitas vezes é capaz de outra pessoa gostar mais do trabalho do outro do que o seu. E muitas vezes pode ser que a pessoa pode gostar do seu trabalho do que do outro, mesmo vocês feito a mesma coisa com o mesmo objetivo. Então, olha só o que é autoridade. Autoridade nada mais do que estar nos olhos daqueles que te veem. Olha que legal. A autoridade está nos olhos daqueles que te veem. Então vamos pegar aqui, certo? Vamos pegar o Joãozinho e a Mariazinha. Não sei, sempre dá para os dois, né? Sempre sobra para o Joãozinho e para a Mariazinha, né? Mas vai ficar com eles mesmo. Então, olha só. Eu conheço o João, mas eu não conheço a Mariazinha. Mas eu fiquei sabendo que a Mariazinha, ela faz, vou colocar dessa maneira, ela faz uma torta muito melhor do que o João. Mas eu conheço o João. Qual que é a probabilidade de eu comprar do João e falar, não, eu vou no João porque eu creio que o dele é melhor, do que acreditar no outro que tá falando que a Mariazinha é melhor? É muito grande a possibilidade de você comprar do João só porque você conhece ele. E mesmo que a da Mariazinha seja melhor atendimento, a receptividade, até mesmo a forma que ela te serve, porque você conhece. Não é que isso role 100% das vezes, não. Eu já cheguei a consumir um produto de alguém que eu não conhecia, mas eu ouvi falar dele e sabe o que é legal? Eu busquei conhecê-lo. Percebe que é isso que acontece até mesmo aqui dentro, nesse canal? Percebe que o que você conhece é melhor? Olha que legal, o que você conhece é melhor. Então, se você me conhecer, você vai achar que eu estou fazendo melhor. Agora, se você ouvir falar de mim, você não quiser e não tiver curiosidade de me conhecer, eu não vou ter autoridade nenhuma. Mesmo que eu saiba o que fazer e consiga agregar a sua jornada e o seu desenvolvimento. Olha que legal isso. Autoridade nada mais é do que resultados. É o que você mostra, é o que você está mostrando. Olha que
bacana. Autoridade nada mais é do que eu mostro. Vou falar de uma coisa que foi bem legal essa semana. Essa semana eu fiz algo diferente. Eu comecei a provocar um pouquinho no âmbito da comunidade que eu sou líder, que é o Grupo Desenvolver. E foi muito legal que teve muitas pessoas que interagiram só pela autoridade que eu estava falando, só pela certeza, só provando, mostrando, colocando ali nos olhos dela que é verdade, que você pode sim faturar o quanto for. Fora isso, eu coloquei maneiras da pessoa se localizar e coloquei perguntas para que ela interagisse comigo e saber quem está interagindo. E pequenas enquetes. Olha só, o que eu estou dizendo aqui já é uma chave muito grande para você aumentar o seu profissionalismo. Tem pessoas que interagem, tem pessoas que não. Mas sabe o que é legal? 80% das pessoas que interagiram nessa semana já fecharam comigo algum processo. Seja uma avaliação de 20 minutos, seja uma mentoria de 30 dias, para criação de portfólio e visualização de primeiro produto, seja uma mentoria de 6 meses, que é o meu ticket mais alto, ok? Aonde nós trabalhamos a metodologia de criação de processos para a pessoa se desenvolver. Olha que legal. Então, o que valeu a pena para mim? Valeu a pena se expor, colocar a cara a tapa, saber que eu estou de liderança, saber que eu posso agregar, saber que eu não sou sábio de tudo, mas o que eu faço está dando certo. E se está dando certo, eu vou buscar melhorar. Como eu vou melhorar? Escutando o meu público. Isso me traz autoridade. Isso me traz um conceito. Isso me traz mais sabedoria. Isso me traz resultados. Me faz ser próspero. Faz sentido? Pegando nesse sentido, gente, eu quero ainda mais alimentar, para que você se torne um profissional adequado, que você se sinta um profissional adequado, porque nesse momento você tem que se sentir um profissional, e eu quero resgatar isso com você. Eu quero agora que vocês parem um pouquinho de pensar no que eu estou dizendo e comecem a ver um pouquinho mais do que vocês têm a dizer. Nesse momento, eu quero que você tenha uma reflexão para gerar mais autoridade. Com o quê? Eu quero que você pegue uma fase difícil que você passou. Imagina essa fase. Lembra, a fase difícil não precisa ser literalmente uma fase que você faltou, o seu financeiro estava baixo, ou familiar, não, algo seu, uma fase difícil sua, só sua, que você teve com você mesmo, ok? Vamos dizer assim, só um exemplo bem supérfluo, mas vai ser legal, vocês vão entender, que nem a primeira apresentação de trabalho na escola, foi algo só seu. A primeira vez que você decidiu ganhar dinheiro, uma coisa só sua. Então pega algo que você teve como desafio e que foi difícil para você. Pegou? Legal. Agora, eu quero que você lembre como que você agiu a essa dificuldade. Como que você reagiu àquela dificuldade? Legal. Percebeu que a primeira coisa que você passou foi o desespero? Primeira coisa que a gente passa em uma dificuldade. A gente se desespera. A gente mesmo, a resposta estando na nossa frente, a gente fica rodando em círculo ou correndo de costas. Foi a primeira coisa que aconteceu numa fase difícil. Foi o desespero. E quando nós estamos num âmbito profissional, é a primeira coisa que acontece. É o desespero. A primeira coisa que acontece é o desespero. Por que que eu estou dizendo e trazendo essa clareza? Quero gerar um aumento maior de autoridade aqui para vocês, ok? Então, você pegou e percebeu tudo que você passou naquele momento. Que a primeira coisa que você teve em uma fase difícil foi se desesperar. Aí depois você buscou maneiras para você conseguir, pelo menos, entender. Aí você entendeu o que estava acontecendo. O que você fez pós isso? O que nós fazemos? É algo significativo para a autoridade. Você recolheu recursos. Mesmo não tendo. Você foi lá e recolheu os mínimos recursos que você tinha. Agora coloca toda essa situação dentro do que você oferece. Agora coloca essa situação dentro da sua profissão. E encaixa aí as coisas. Vai encaixando as linhas. O que eu estou propondo para vocês? Nesse momento, é para vocês pegarem o ponto de uma dificuldade que você passou, assimilar os desafios que você teve, perceber qual que foram as primeiras sensações e colocar esse contexto dentro da sua profissão. Percebe que pode ter alguma coisa faltando? E aí vem a pergunta: o que falta para você? Falta estrutura? Falta profissionalismo? Falta se ver como essa pessoa? Falta somente você ir para frente? Ou falta um papel para você mostrar como um diploma, algo desse tipo? Ou falta
realmente você olhar para você e falar assim, não, o que me falta é realmente querer se certificar que o meu trabalho e o que eu ofereço seja limpo, digno, honesto, que todo mundo possa ter acesso em uma melhor condição e pode levar aí esse desenvolvimento. Por que eu falo desenvolvimento? Porque qualquer tipo de trabalho é desenvolver algo. Vou falar do eletricista. Ele está desenvolvendo, querendo ou não. Vou falar assim, uma costureira. Ela está desenvolvendo. O que é desenvolver? É a arte de criar, gente. O que é desenvolvimento? É a arte de criar. No meu ponto de vista, você pode ter o seu. Mas se você concorda comigo, isso é bem legal. Ok? Nesse parâmetro que a gente entrou agora, eu consegui subir um pouco sua autoridade? Ou eu consegui te trazer clareza sobre o que você pode fazer como próximo passo? Olha só, percebe que muitas vezes precisamos, como eu falei, de alguém que já passou por isso, que já fez esse caminho várias vezes e que ainda está explorando novos caminhos e que ele não vai te levar aonde você não precisa estar? Será que agora faz sentido o porquê mais pessoas estão adquirindo mentorias em vez de, digamos, curso? Agora faz sentido ainda mais para vocês absterem desse poder também? Gente, tem um monte de pessoas brincando nessa roda gigante. Eu tô se divertindo nessa roda gigante. É maravilhoso você dar a volta e perceber que você está lá no topo, mas ao mesmo tempo você acaba parando lá embaixo e perceber que essa roda é o ciclo da vida. Dessa maneira, eu quero agradecer todo mundo que assistiu até agora esse vídeo. Se você curtiu, deixa seu joinha aí, tá? Eu vou pedir para vocês também seguirem o canal do Guia Bem Falar. Dessa maneira, eu me despeço dessa gravação, despeço de todos vocês e a gente se vê no próximo encontro.